Hebreus 12, 14, essa é a leitura de hoje. Abra a Bíblia, ligue sua Bíblia, fique com ela aberta ou ligada. Diz assim, verso 14: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Até aqui. Que o Senhor Deus nos dirija, amém? Irmãos, o contexto aqui do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, esse capítulo está logo após o capítulo conhecido como a Galeria da Fé, que é onde o autor aos Hebreus cita, destaca os homens de Deus que viveram uma vida de intimidade com Deus a ponto de terem uma fé ensinável a nós. São as testemunhas, são as pessoas que viveram as suas vidas tão ativamente participando do plano de Deus, da missão de Deus, que séculos depois foram citadas pelo escritor aos Hebreus. Então, por exemplo, no capítulo 11, na Galeria da Fé, ele vai citar Noé, Abraão, Isaac, Jacó, vai citar Moisés, vai citar Davi, vai fazer a menção a alguns dos juízes, e por aí vai. Essas pessoas testemunham para nós que as promessas de Deus são verdadeiras. Então são pessoas que acreditaram em Deus, viveram por isso, e a vida dessas pessoas comprovam para nós, por isso elas são testemunhas, comprovam para nós que a palavra de Deus é verdadeira. E aí ele diz, vocês que têm tantas testemunhas para olhar, para se espelhar, vocês devem viver de acordo com a palavra de Deus, mediante a quantidade de testemunhas que vocês têm. Nós temos muitas outras testemunhas. Temos os missionários, por exemplo. O Benício, que está em Moçambique há mais de 14 anos, foi para lá ainda brasileiro, foi para lá ainda solteiro, casou com uma moçambicana, se tornou moçambicano, tem 3 filhos lindos. Ele está gastando, como aquela música diz, ele está gastando os dias dele servindo ao Senhor Deus. Nós temos o missionário Samuel, que aqui nessa igreja, há mais de 14 anos atrás, ouvindo um culto de missões, onde um missionário convidado pregava, Deus confirmou o chamado do Samuel no coração dele. E a igreja o enviou para a Espanha, onde ele está até hoje, pregando o Evangelho, investindo os dias dele na expansão do reino de Deus, participando do plano, da missão de Deus. Nós estamos no mês de missões. E o mês de missões tem o tema participando da missão de Deus. E o tema da mensagem de hoje é participando da missão de Deus. A missão de Deus, que é ir por todo mundo pregando o Evangelho, ou a missão de Deus, que é indo, enquanto você caminha pela vida, indo pelo mundo pregar o Evangelho, essa missão tem um começo. E o começo não é em um local, não é em um onde. O começo da missão não é em um onde. Porque nós temos a sensação de que como a missão é ir, lugar, local, ela começa em um onde. Não. A missão começa em uma pessoa. A missão começa em um quem.
participando da missão de Deus. Hoje nós não vamos falar sobre ir, o que é comum de um culto missionário. Hoje nós vamos falar sobre ser. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que foram sem serem. Estamos cansados de verem pessoas falando em nome de Deus nas plataformas, nos púlpitos. Elas foram para o púlpito, mas elas não são de Deus. E a missão começa em você. E é isso que esse capítulo 12 diz para nós. Porque esse capítulo está estrategicamente após a galeria da fé. E eu quero destacar algumas palavras do capítulo 12 com vocês, para vocês verem como que nós participamos da missão de Deus. No versículo 1 do capítulo 12, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, que é fixos, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que vocês, irmãos, têm essas testemunhas, eu espero que vocês conheçam homens e mulheres de Deus que são verdadeiras e fiéis testemunhas dele. Uma vez que vocês têm essas testemunhas, vocês devem, segundo o autor aos Hebreus, segundo a própria palavra de Deus, fazer o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Você deve se livrar do que te atrapalha. E depois ele diz: corra com perseverança. Você deve correr com perseverança. Se você continuar só passando os olhos nos outros versículos, ele diz no verso 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Então quem tem que resistir é nós. Depois, no versículo 7, ele diz: suportem as dificuldades. Sobre nós também. Depois, no versículo 13, ele diz: façam caminhos retos. No versículo 12, eu pulei: fortaleçam as mãos. Aí chega no nosso texto. Então ele começa dizendo: vocês têm esse monte de testemunha aí, que comprovam, isso que uma testemunha faz, dá testemunho. Então essas testemunhas comprovam a palavra de Deus. Quais testemunhas? Os homens da Bíblia, citados no capítulo 11 e todos os outros. Os missionários que você conhece. Os homens e mulheres de Deus que você conhece. Uma vez que vocês têm essas testemunhas, vocês devem se livrar do que atrapalha vocês. Vocês devem correr com perseverança a corrida olhando para Jesus. Vocês devem suportar as dificuldades. Vocês devem fortalecer as mãos, fazer caminhos retos. E aí chega no nosso texto. Então, no nosso texto, ele vai dar 5 dicas para você ser vitorioso. Vocês não acreditam em mim, não? 5 dicas para vocês serem vitoriosos em Jesus. 5 dicas para vocês participarem do plano de Deus. Vamos ler o versículo 14? Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. 1, dica 1. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 2. Cuidem que ninguém se exclua da graça. 3. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. 4. E que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. 5. Então hoje nós vamos tratar desses 5 pontos que vão nos levar a participar da missão de Deus. Porque não necessariamente foi enviado por Deus aquele que está na missão de Deus. Você pode conhecer pessoas que estão na missão de Deus, mas não necessariamente foram enviadas por Deus. Por quê? Porque não começaram a participar do plano dentro delas antes de irem. A nossa
os nossos dias são dias acelerados. As pessoas não têm mais paciência para nada. Então, a gente antecipa as coisas. A gente coloca, por exemplo, envia a igreja no geral, coloca para liderar. Por exemplo, uma causa que é comum. Quando se converte um famoso, logo ele está pregando. Isso é bem comum, pelo menos no Brasil é assim. É bem comum. Ou seja, a gente manda o id, a gente manda a pessoa ir, convida a pessoa a ir, mas ela nem teve tempo ainda, não é nem maldade, ela não teve tempo ainda de começar a participar da missão de Deus dentro dela. Porque é o seguinte, o que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Morreu na cruz por você. Depois ele fez mais ainda, mandou o Espírito Santo habitar em você. A parte dele, do plano, está feita. Agora falta você fazer a sua parte. Então, por exemplo, se você perguntar para mim assim, por que será que Deus ainda não me enviou? Porque você ainda não está participando da missão dele na sua parte. Por que será que Deus, que a minha igreja ainda não viu meu potencial? Partindo do pressuposto que você está em uma igreja saudável. Por que a minha igreja ainda não está vendo o meu potencial? Porque você ainda não permitiu, você ainda não começou a participar da missão de Deus dentro de você. Porque a missão de Deus começa em em uma pessoa. Vamos para 5 dicas. E não vem falar depois que o pastor Pedro bate não sei o quê, e o pastor Pedro aperta não sei o quê. Irmãos, são só 5 dicas para você vencer em Jesus. Dica 1. Esforcem-se para viver em paz com todos. Se tem uma briga na sua casa, a culpa é sua. Se você está vivendo guerreando com alguém, a culpa é sua. Porque a Bíblia diz, e não há um conselho mais parecido do que Jesus, mais parecido dos conselhos que Jesus dava do que esse. Esforcem-se para viver em paz com todos. Por que esforcem-se? Porque é muito difícil. Muito difícil. Só que o fato da outra pessoa ser uma pessoa beligerante, uma pessoa que quer guerra com você, não pode mudar quem você é. Falei isso esses dias. Deus tem queimado essa palavra no meu coração. O fato da pessoa gritar com você e xingar você não te dá o direito de ser como ela. Então você tem que se esforçar para estar em paz com todos. É sua responsabilidade a paz. Mesmo em meio à guerra. Você estar em paz não significa ausência de guerras. Significa que a guerra ao redor não muda quem você é. Uma pessoa em paz. Só que não é uma pessoa em paz consigo mesmo. Não é uma pessoa em paz com Jesus. É uma pessoa em paz com os outros. Não tem mais cristianismo do que isso. Por que Deus não me enviou ainda? Porque eu não consigo ter paz nem com os meus pais. Eu não consigo ter paz nem com o meu cônjuge. Deus vai te enviar para onde, irmão? É isso que ele está dizendo. Mas, pastor, você não sabe como ela é, ou como ele é. Não importa, irmão, porque assim, mesmo que o outro esteja errado, isso não te dá o direito de deixar as suas emoções dominar as suas atitudes. Pessoas que são dominadas pelas emoções são
Quais são as pessoas que são dominadas pelas emoções? As crianças, irmãos. E assim, chutando alto, até 3 anos. Porque eu espero que a gente consiga ensiná-los a lidar com as emoções. Você não pode deixar que o outro que está prejudicando você, porque você, nessa história que eu estou montando, você é a vítima. Você não pode deixar que o outro que está te prejudicando mexa tanto com você por dentro a ponto de você tomar uma atitude que você não tomaria na vida normal. Eu sei que é difícil. Por isso a Bíblia está falando para a gente se esforçar. Então, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Na medida que você não consegue viver em paz com todos, você deixa de estar em santidade. Que é meio óbvio isso, ó. Olha a linha de raciocínio. Você está aqui cumprindo a palavra de Deus, você está vivendo uma vida de devoção. Aí você vai para o trabalho. Aí a pessoa é injusta com você. Só que ela só não é injusta, ela é grossa, ela te ofende, ela não sei o quê. E aquilo te dá nos nervos, como a gente diz, né? Aquilo domina você a ponto de você falar dela para outra pessoa. E aí aquela terceira pessoa que não sabe da situação já está com raiva dela também. Aí, só nesse ato, você que estava vivendo uma vida em santidade, acabou de negociar sua santidade. Porque você decidiu, mesmo que não tenha sido racional, mas foi o que aconteceu, você decidiu abrir mão da paz de você. Não estou falando paz com a pessoa, não estou falando ausência da guerra. A paz que estava te dominando até o momento em que você decidiu fazer uma fofoca ou falar uma coisa a mais ou difamar uma pessoa. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Se a gente não se esforçar, não tem jeito. Não tem jeito. Pedro, mas e a graça? Isso é a graça. Ele morreu, você não precisa morrer. Ele sabia que não ia dar conta, mandou o Espírito Santo para te ajudar. Agora não tem como ele te carregar no braço. Agora ele te ensina e você obedece. Capacitado pelo Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Se a gente não se esforçar, a gente não está em santidade. Se a gente não estiver em santidade, a gente não participa de Deus, porque Deus é santo e puro. Então, todas as vezes que a gente não se esforça para ter paz, a gente se afasta de Deus. Mesmo que você esteja orando, lendo a Bíblia, jejuando, fazendo coisas de crente. Aí, ponto 2. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. As pessoas leem esse texto, entendem o que o texto está dizendo. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Só que você acha que elas atribuem esse texto para o passado, para o presente ou para o futuro? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quando as pessoas leem esse texto ou citam esse texto, você acha que elas estão falando de hoje ou do reino vindouro? Do reino vindouro. Só que o texto diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Você vai viver em paz com todos no céu ou aqui? No céu ou aqui? Aqui, porque no céu... E o sem santidade ninguém verá o Senhor é a continuação desse texto. Ele não está falando do céu. No céu, entre aspas, todo mundo vai ver o Senhor. Entre aspas. Está falando daqui. Ele está falando daqui. Esforcem-se para viver em paz com todos. Dica 1. Dica 2. Sem santidade você não vai ver Deus. Aonde? Aqui. Ah, eu nunca senti Deus. Ah, eu nunca... sei lá, senti essas coisas. Nunca senti a presença. Nunca vi um milagre. Nunca presenciei um milagre. Pois é. Você está se esforçando para viver em paz com todos? Você está andando em santidade? São perguntas que o Espírito Santo faria para você se você levasse isso em oração.
Porque ele não faz essa pergunta, né? Ele já faz você concluir. Ops, preciso corrigir isso aqui. Porque quando você vai diante de Deus, conversando sobre as coisas de Deus, Ele vai trazer à sua memória o que você precisa resolver. Por exemplo, se você fez essa oração um dia, Senhor, queria tanto ver um milagre, vivenciar um milagre. As pessoas contam os testemunhos, eu queria vivenciar um milagre, ter essa experiência. Se você fizer essa oração, é uma oração piedosa, é uma oração de um crente que quer Deus. Ele vai te responder, de repente, alguma coisa que você precisa corrigir. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, sem santidade, sem paz com as pessoas, não tem como Deus se manifestar. Não tem como Deus se manifestar na vida, não no ambiente, na vida da pessoa que não está em paz com Ele. Deixa eu ensinar um negócio. Eu estou aqui liderando esse momento com vocês. Se eu estiver pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar no seu coração, mesmo se eu estiver em pecado. Por quê? Porque não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra dele. Não, então, o ensinamento é esse. Não significa que onde teve agir e mover de Deus, isso respalda a pessoa que está liderando. De novo, o agir e o mover de Deus, se for genuíno, depende de Deus. Se a palavra for aberta e lida, o Espírito Santo convence as pessoas. Independente de quem falou. Agora, na vida da pessoa que está liderando aquilo, se ela não estiver em paz com os outros, não tem manifestação do Espírito Santo de Deus. Só aí dá para você pensar um monte de coisa. Porque nós conhecemos as pessoas, nós vemos o agir na vida delas, nós vemos como elas fazem as coisas de Deus. Por exemplo, a banda que você gosta. A banda que você gosta, se ela está cantando uma música de Deus e você está ouvindo e recebendo, Deus pode agir na sua vida. E isso não significa que aquela banda é crente. Isso não significa que nos bastidores eles estão em santidade. Significa que Deus foi fiel à palavra dele. Se a música tiver palavra de Deus, Deus pode, não é que vai se manifestar. Isso é um ensinamento. Para a gente não ser levado por pessoas em cujas suas reuniões Deus se manifesta. Você tem que ser levado por Deus e não por pessoas. Agora, você quer saber se aquela pessoa é uma pessoa pacífica ou não? É só tomar um café com ela e ver sobre o que ela fala. Simples. O que ela fala dos outros? O que ela fala de Deus? O que ela fala de si? Tem pessoas que você senta para tomar um café, ele só fala de si. Ele não está em paz nem com ele mesmo ainda. Ele está tão com medo que você descubra quem ele é, que ele não para de falar as coisas que ele quer que você ache sobre ele. Porque se ele parar de falar, ele tem medo que você descubra verdadeiramente quem ele é. Então tome cuidado com as pessoas que só falam de si. As pessoas que só falam de si estão mentindo. De novo, as pessoas que só falam de si são mentirosas e vocês têm que acordar. Elas não são mau caráter, elas estão se escondendo. Talvez elas nem saibam, por isso Deus manda falar essas coisas que não estava escrito nos meus post-its. A pessoa senta comigo, com você, e ela não quer ser descoberta. Ela tem medo de ser descoberta. Às vezes é maldade, porque fez coisa muito grave. Às vezes é problema de identidade. Tem que ser curado, irmão, em nome de Jesus. Só que essa pessoa, sem saber disso, ela fica como um porco-espinho acanhado. Aí ela mostra tudo o que ela quer mostrar. Conta um monte de coisa boa que ela fez. E você fica, uau, vou seguir essa pessoa. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Terceiro ponto.
Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, quer participar da missão de Deus? Você não pode se excluir da graça. Você não pode sair do corpo. Não tem jeito, irmãos. Se você não gosta dessa igreja, procura outra. Se não gosta da outra, procura outra. Investiga o seu coração, por que você não gosta, mas isso é outra história. Mas você não pode se excluir da graça. Porque é meio óbvio isso, né? Fora da graça, literalmente fora da graça, você está fora do corpo dele. Fora do corpo dele, você não vai participar com ele da missão que ele está fazendo. Então, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Tem uma outra possível aplicação aqui, eu gosto das duas. Cuidem para que ninguém, falando para você mesmo, se exclua da graça de Deus. O crente vive em família, o crente vive em comunidade. O crente tem... A Bíblia diz que se ele deixou pai e mãe por amor a Jesus, ele encontraria ao longo da jornada dele muitos irmãos, muitas figuras paternas, muitas figuras de mãe, muitas figuras de irmão mais velho. Não é para substituir sua família, é para adicionar. É Deus te protegendo. Mas aqui também está dizendo sobre cuidem-se para que ninguém se exclua, está dizendo também sobre o outro. Você é responsável por não se excluir. Você é responsável para que eu não me exclua. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso que uma família faz. Então, se você viu que uma pessoa não está vindo, ou se você viu que uma pessoa está vindo, mas você percebe que ela está triste, você cuida dela. Você cuida para que ela não se exclua da graça de Deus. Só que, irmãos, abra aí os dois ouvidos, por favor. Os dois. Foque em mim. Jesus morreu na cruz, espalhou o Espírito Santo dele para todos os crentes. Jesus morreu na cruz para que acabasse a noção de pessoas especiais. Não tem mais o sumo sacerdote. Existe ele, Jesus, o sumo sacerdote, e existe nós, os sacerdotes. Nós quem? Os pastores? Não, irmãos. Nós, todos os que receberam Jesus como Salvador. Então, quem que pode visitar você para que você não se exclua da graça? Quem? Todos os santos. Você não pode esperar que uma pessoa específica te visite e perceba que você não está bem. Você não pode esperar que eu, Pedro, perceba que você não veio 2 domingos atrás e eu não te liguei. Sabe por quê? Eu não estou nem te vendo aqui. Tem 3 duplas de luzes na minha cara que eu só consigo ver até a segunda fila. Para mim, faz 7 meses que você não vem. Aí você fala, aí você pensa assim, pastor, mas se faz 7 meses que eu não venho, por que você nunca me ligou? Porque existem 400 pessoas aqui. E eu espero que você esteja vivendo em célula e com certeza alguém da célula te ligou. Assim, eu nem sei da sua... Com certeza alguém te ligou. Por quê? Porque na minha célula tem lá 20, 30 pessoas e a gente sente falta dos irmãos. Porque lá não tem essas luzes gigantes na minha cara e eu estou vendo todo mundo sentado à mesa. Dá até para ver os que estão sempre, mas estão tristes. Então, nós devemos cuidar para que os outros não se excluam da graça. Só que você não pode esperar ser cuidada por uma pessoa específica, porque isso é idolatria. E, por favor, não fique triste porque eu não te visitei, porque você isso e sendo que a sua célula te visitou, a não ser que você seja da minha célula, alguém da tua célula te visitou e você está triste porque o pastor Pedro não te visitou. Estou tomando para mim essa bronca, tá? Nem estou dizendo que tem alguém esperando minha visita, não. Estou só te ensinando.
Você está triste porque o pastor Pedro não te visitou. Isso é idolatria. Aí vai você e eu para o inferno, porque você está me adorando. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se o seu líder de célula te ligou, foi eu que te liguei através dele. Porque eu estou com ele todo mês lá. Estou com ele toda semana no roteiro de célula. Estamos nas reuniões de líderes de célula. Estão assistindo às minhas classes, estão estudando. Agora, não coloque esse peso sobre a vida de uma outra pessoa, porque sem saber, você está dificultando a vida da outra pessoa. Jesus morreu para que não existissem pessoas especiais. Ou todos somos especiais. Jesus morreu para que o seu vizinho crente pudesse te visitar, facilitando o plano do reino de Deus, porque isso é um grande plano. Se continuassem pessoas especiais, como que a gente ia dar conta de visitar todo mundo? Como que eu ia visitar os obreiros na África? Ou em outros lugares do mundo? Então, o que Deus faz? Levanta outras pessoas lá, que nem tem um título de pastor, para fazer isso que Jesus faria. Então, cuidem para que ninguém se exclua da graça. Você cuida de mim, por favor. Você cuida da minha esposa. A minha filha agora é uma pré-adolescente, pelo amor de Deus, cuida dela, me conta tudo. Ah, mas é fofoca. Para o pai não é fofoca, não. Pode contar. Ela ainda não é casada, pô. Cuide para que ninguém se exclua da graça. Porque senão você vai... Presta atenção. É ruim ficar falando isso, né? Mas é um vício de linguagem. Ó, você chega de carro no culto de sexta para deixar o seu filho. Aí você vê a minha filha fora da igreja. Você vai achar estranho. Mas você vai achar estranho e vai ficar com essa informação ou vai falar com o João, que é o líder dela, ou vai falar comigo? Porque não é fofoca, é uma pré-adolescente. Você pode cuidar dela. Fofoca é quando a gente inventa as coisas, é quando a gente adiciona... Ó, eu vi a pessoa no celular, né? Talvez ela esteja esperando alguém buscá-la. Você não sabe, só fala o que você viu. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Nós vimos, esforcem-se para viver em paz. Nós vimos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vimos, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Agora sim, respira fundo e dá uma apertadinha no cinto. 4. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitas. Não existe espaço no plano de Deus para pessoas amarguradas. Não existe espaço. Não existe espaço no plano de Deus. Existe espaço na salvação. Se você estiver contente em estar salvo e ser um bebê na fé, tudo bem. É sua decisão, eu respeito. Se você quer participar da missão de Deus na terra, não há espaço para quem tem falta de perdão. Ou para quem já perdoou, mas continua amargurado. Porque é possível também. Por quê, irmãos? Porque Jesus perdoou você. Jesus não lança o seu pecado na sua cara. Jesus não está mais lembrando daquilo, a Bíblia diz que ele jogou no esquecimento. Por que você está lembrando do que fizeram com você? Senhor Deus, perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos devem, que nos têm ofendido. Oração do Pai Nosso. Você não pode, de forma alguma, estar amargurado. Se você vive uma vida de amargura e você é cristão, peça oração. Converse, confesse e peça oração. O que Deus me ensinou nessa última estação, eu fazendo perguntas para ele, né, por conta das orações das visitas e oração de libertação que fazemos, Érica e eu. E eu vivo experiências lá que são novas, né? Algumas experiências novas, aí eu tenho que... E a gente já faz isso há quase 10 anos.
experiências novas, Deus sempre tem algo novo, e aí eu vou para a Bíblia para achar um respaldo, né? Porque vocês sabem disso, né? Experiência não é doutrina. A sua experiência, você não pode ensinar baseado na sua experiência, porque a sua experiência foi para você. Então, por exemplo, suponhamos que você está andando na rua nesses dias de ventania e você ouviu a voz de Deus enquanto o vento rasgava a sua cara. Aí você vai pregar sobre ouvir a voz de Deus no dia que você sai para caminhar enquanto venta. Então vamos todos agora ficar olhando a previsão do tempo para ver o dia que vai ter vento. É isso que não pode, e é isso que alguns irmãos fazem. Experiência não é doutrina, experiência pessoal é experiência pessoal. Você compartilha como testemunho e não como ensinamento. Beleza. Então aí eu vivo uma experiência. Como que eu sei se é lei de Deus ou não? Como que você sabe se o arrepio que você sentiu é de Deus ou não? Se o pulo que você deu, se o dia que você caiu no chão. Tem que ter respaldo bíblico. E aí eu vou para Deus perguntar. Senhor, aconteceu aquilo aquele dia, o que eu faço? Vou contar um testemunho. Eu estava um dia orando por um casal, Érica e eu. E abençoando o casamento deles, restaurando a aliança, ajudando-os na libertação. Deus operou grandemente. Deus deu uma visão para a Érica muito assim estranha e tinha tudo a ver com a vida da irmã. Beleza. E aí nós estamos lá orando, irmãos. E enquanto nós estamos orando, Deus fala no meu coração assim, ó, desse jeito, irmãos, e eu sou batista, hein? Deus falou assim, ó, coloca óleo na sua mão e abraça as alianças deles. E unge as alianças. Aí eu falei, claro que não, né? Faz o menor sentido. Aqui vou colocar, olha a cena, imagina a cena. Estou lá orando, eu saio, coloco o óleo na minha mão, volto e... Entendeu? E aí continua a oração. E Deus falou de novo, coloca óleo nas suas mãos, consagra e unge a aliança deles. Eu não fiz, irmãos. E nós oramos e foi uma maravilha. E o povo chorando. E aí quando levantou a irmã falou, pastor, só tem mais uma coisa. Você pode ungir nossas alianças? Aí eu pergunto para Deus essas coisas, entendeu? Vou procurar respaldo bíblico. E certa vez, enquanto eu procurava um respaldo bíblico, perguntando sobre por que alguns irmãos crentes são oprimidos pelo diabo. Irmãos crentes de verdade, não crente minha boca. E aí Deus falou assim, eu estou fora do tempo. Para mim não tem passado, presente e futuro. O pecado que esse irmão aí cometeu, há 20 anos atrás, que não foi confessado, para mim ele está cometendo hoje. Mesmo ele sendo crente, devoto, culto, oferta, igreja, Pedro, ele está pecando hoje aquele pecado sujo, na minha frente, hoje. Por isso nós precisamos confessar os pecados. Por isso você não pode ficar carregando a amargura de uma coisa que aconteceu com você muitos anos atrás. Isso está impedindo Deus de agir na sua vida hoje. Aí você vive uma vida de tantos anos de crente, sem nenhuma experiência com Deus. Só que você acostumou assim. Só que eu digo para você, tem mais do que isso. A vida cristã não é a vida normal mais Jesus. Não, a vida cristã é Jesus vivendo aqui na terra. Então você, quando se converteu, não era suposto, não é desejoso, o objetivo não era você ser uma pessoa antes de convertido. E agora você é a mesma pessoa com Jesus. Não, agora você é Jesus vivendo aquela vida que você vivia. Porque você participa da missão de Deus na terra. Não pode carregar amargura. Agora, rapidinho, aperta só um pouquinho mais. Porque o texto diz assim, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Se você é um crente amargurado, você não está participando da missão de Deus, porque você está contaminado. Só que esse não é o problema. O problema é que você está contaminando todo mundo que anda com você. E faz 20 anos essa droga.
Faz 20 anos que você é uma pessoa que contamina os outros porque você tem uma amargura do que o seu chefe fez com você no seu primeiro trabalho. Não permita que nasça uma raiz de amargura, que vai virar uma árvore, vai dar frutos, e as pessoas que andam com você vão comer desses frutos. Faça o teste. Olhe para os filhos de pessoas amarguradas. Olha para as crianças, veja como as crianças são. Pessoal, é só fazer o teste. Quem é o amargurado? O que fica reclamando ou que está sempre voltando na mesma história? Sempre ele volta na mesma história. Aí você pede licença na sua mente aqui e olha para os filhos dele e vê a contaminação. Isso é sério? Mas isso é muito sério. Porque eu posso ser uma pessoa devota, uma pessoa que anda com Jesus, uma pessoa que está tentando, só que eu ainda não perdoei o meu pai, que me deixou. Deu um murro na boca da minha mãe e foi embora. Eu não perdoei esse cara ainda, só que tem um monte de gente que anda comigo e me segue. Aí todas essas pessoas estão contaminadas, mesmo sem eu querer. Por isso que não pode deixar brotar a raiz. Ela vai tentar brotar, você corta. Você precisa resolver isso com Deus. Primeiro precisa perdoar. Se já perdoou, a ação de perdoar. Se já perdoou, confessa a Deus, diga que você já perdoou e que você quer ser curado nesse lugar. E que em nome de Jesus você não seja mais uma árvore de morte, mas uma árvore de vida. Por que a igreja cresce e não temos crentes como antes? As pessoas se perguntam isso. Ou por que a igreja cresce e não mudamos a sociedade? Porque não confessamos os nossos pecados e não abrimos espaço para a cura da amargura. A gente esconde lá no passado. Você nem lembra, talvez. Você lembra da situação, mas você não lembra que você precisa resolver isso, porque você acostumou a viver com isso há muitos anos. Igual quem tem uma doença crônica, né? Você tem que acostumar a viver com aquilo. É isso, você tem que acostumar. Na medida que você aceita isso, você tem que acostumar. Isso vale para tudo na vida. Você acostuma com as coisas. Todos nós acostumamos. Rápido. Talvez você nem lembre disso. Você nem lembre que você precisa resolver essa situação, porque você adquiriu isso como uma parte da característica da sua identidade. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você não pode ser uma pessoa amargurada. É o que Deus está te dizendo. Por você e pelos outros. Porque Ele faz questão de dizer contaminando a muitos. O último ponto, que é o número 5, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como o filho mais velho. Quando você pensa em profano, você pensa em pessoas que falam mal do sagrado, né? Que profanam o sagrado, que blasfemam contra o Espírito Santo. Não é isso que o texto está dizendo. Quando você pensa em moral, você pode rapidamente pensar em pessoas que fazem sexo fora do casamento. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo no ponto 5 que para você participar da missão de Deus em você, o que Deus está fazendo em você, você não pode ser imoral e profano como Esaú, que, por uma necessidade de fome, vendeu um bem eterno, que era o direito a seu filho primogênito. Por uma necessidade de comer, ele negociou as coisas de Deus. Isso é o que nós fazemos todos os dias das nossas vidas. Por conta de uma necessidade, a gente até ora para que Deus supra aquela necessidade. Por conta de uma necessidade, a gente negocia valores eternos. Então Deus sabe que eu preciso pagar o aluguel e foi Ele que mandou esse trabalho aqui, que eu vou trabalhar sexta-noite, que é o dia da minha célula, e domingo de manhã. Não foi Deus que mandou. Por quê? Você ser crente não tem a ver com você frequentar a célula e a igreja, mas se você não frequentar a célula e a igreja, você vai se afastar da graça. Ou você arruma uma outra célula e um outro horário de culto, porque você não pode se afastar da graça, da comunhão dos santos. Jesus, quando teve fome no deserto, o diabo apareceu e ofereceu o que para ele?
Jesus, quando teve fome no deserto, o diabo ofereceu o que para ele? Pão. Pão. Para matar a fome. Quem responde todas as suas orações de necessidade aí? Não é Jesus. Jesus não responde necessidades, Jesus responde fome. São coisas diferentes, eu vou explicar isso. Você ora de uma posição de quem tem uma necessidade, ou você ora de uma posição de quem tem fome por Jesus? Você ora em uma posição de quem tem necessidade de pagar o aluguel, ou você ora partindo de uma posição de quem tem fome por intimidade, sabendo que o aluguel será pago? Não estou falando para você ficar sem trabalhar, porque às vezes as pessoas puxam essa carta. Não, irmãos, estou falando assim. Esaú teve fome. E ele viu um prato de comida. Você pode trazer isso para a necessidade que você tem de comprar um carro agora, porque o seu trabalho é longe e aqui é ruim de transporte público. Você tem uma necessidade. Até onde você está disposto a negociar seus frutos eternos em prol de ter o que vai satisfazer a sua necessidade? Coisas eternas são inegociáveis. Então, se você tem agora é a época de declarar o imposto. Se você tem necessidade de conseguir um auxílio do governo, seja para médico, seja para faculdade, você não pode, na sua cabeça, eu não posso declarar o meu imposto acima de tanto que eu perco o meu auxílio. Então, por conta da sua necessidade, você negocia a sua moral. Foi isso que Esaú fez. E o autor aos Hebreus está dizendo, isso é inadmissível. Você não pode, por conta de uma necessidade, sacrificar valores eternos. No reino de Deus, essa pessoa é chamada de imoral e profana. É muito sério. Por que o pastor Pedro fala essas coisas assim, que parecem duras? Porque não é duro, tá, irmão? Sinceramente. Se você já veio de uma igreja que é dura, você sabe o que é duro. Por que o pastor Pedro fala isso? Irmãos, porque eu quero que você viva o evangelho de verdade, porque vai ser muito ruim você viver 40 anos como crente e Jesus não chamar o seu nome na lista de presença. Então é melhor você errar sabendo, que aí você negocia com Jesus logo, do que você errar não sabendo e Deus culpar de mim porque eu não ensinei. Então, eu, Pedro, não posso ser como Esaú. Tenho várias necessidades. Mas eu não posso negociar a paz com os outros. Eu não posso negociar a santidade. Eu não posso negociar a comunhão e o estar na graça de Deus. Eu não posso, irmãos, negociar carregar uma raiz de amargura e contaminar as pessoas. Por que eu não posso? Porque eu quero participar da missão que Deus está fazendo em mim. E saiba de uma coisa, parece difícil, mas o Espírito Santo nos capacita. É como ir ao médico. O médico vai descobrir o problema, dar o diagnóstico e vai dar um tratamento. E você trata. O Espírito Santo hoje está te dando um diagnóstico. Ele vai te dar o tratamento. E aí você cumpre esses versos. Você se livra, você corre, você suporta as dificuldades, você fortalece as suas mãos, você faz o caminho reto, você se esforça. Com a ajuda do Espírito Santo. Para deixar um terreno preparado no seu coração, para que Deus faça a missão dele na terra, começando em você. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o teu Santo Espírito haja nela nos corações dos meus irmãos. Tudo que tem a ver com o Senhor seja confirmado nos corações dos meus irmãos, Pai. Eu peço isso, peço que o Senhor nos ajude a participarmos da tua obra. Obrigado pelo convite, mas eu peço que o Senhor nos ajude, porque é difícil para nós somos humanos. Por favor, papai, nos ajude a participar da missão que o Senhor tem na terra e que nós possamos responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a minha oração, Pai. Sei que o Senhor tem me enviado e eu quero orar todos os dias assim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Bom domingo, irmãos. Deus abençoe vocês.